Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, minha amiga. Boa noite, meu amigo. Esta é mais uma edição do programa Amigos da Saúde. Amigos da Saúde vai ao ar todas as sextas-feiras das 19h30 às 20h30 aqui pela sua Rádio Mundial 95.7 MHz FM ou 660 kHz AM. Este programa tem como finalidade falar sobre a sua saúde. Na mesa de som nós temos Tomás, aquele que sabe o que faz. E se você, meu amigo, minha amiga, quiser participar do nosso programa aqui ao vivo em cores, é só ligar para os telefones do ouvinte. Anote: 30161766, 30161767 ou 30161768. Programa feito para todos aqueles que nos prestigiam. Minha amiga Alexandrina, Fernandinho, Paulo Ramalho, toda a equipe da Dentoflex. Pois é, começando aqui mais um programa Amigos da Saúde. Eu, Ricardo Elias, e toda a nossa equipe sempre falando para a cidade, cochichando para o interior. E o Moringueira, que nos acompanha nesses 8 anos de programa aqui pela sua Rádio Mundial, que não falta uma sexta-feira aqui ao vivo no estúdio da Rádio Mundial, vem tocar essa linda música, que é mais uma pétala nesse buquê de melodias, né, Pita? Isso mesmo. Hein, Pita? Boa noite. Boa noite. Ele tá dormindo, né? Boa noite, Pita. Vamos trabalhar, né? E para de contar dinheiro aí, vamos trabalhar. Mas ele está falando aqui do Moringueira, que vem... E vai tomando a cerveja aí, Pita. Já tomei. Ele está tomando... Ó, pessoal, aproveitar, mandar um abraço pro pessoal lá da Abros, que está lá na clínica do nosso amigo Sérgio Jaime, todos os nossos amigos que estão lá. Paulo Ramalho, inclusive. Que nós estamos lá no churrasco, temos que vir correndo para cá para labutar aqui nosso programa na rádio. Um grande abraço para todos. O Pita continua na cerveja. Mas vamos voltar. Voltando ao Moringueira, o Moringueira está aí para lembrar que a Associação de Dentistas da Vila Mariana está selecionando pacientes para o seu curso de implantes dentários. Então, se você, minha amiga, se você, meu amigo, perdeu um elemento dental, 2 ou 3, tem uma prótese que não para, não tem estabilidade, quer fazer um implante, conhece alguém que quer fazer um implante, é muito simples, é muito fácil. Primeiramente, você vai participar de uma palestra que é totalmente gratuita, mas muito esclarecedora. Gente, essa palestra acontece todas as segundas ou quartas-feiras, 19h30, 7h30 da noite, ali pertinho do metrô Santa Cruz. Lá você vai ter oportunidade de ter todas as informações sobre implantes dentários e saúde bucal também. E após a palestra você será encaminhado para a triagem. Aí eu me pergunto, como você faz para participar dessa palestra? Como eu vou ficar aqui mais ou menos 1 hora, eu mesmo respondo, tá certo? Você pegue papel, caneta, lápis, anote um telefone que você vai ligar para agendar sua participação nessa palestra. Você vai ligar de segunda a sexta-feira nesse telefone, no horário comercial, das 9 às 19 horas. E agendar. Você pode agendar para segunda ou quarta-feira. E quem vai dizer o telefone para você é meu amigo Pedro Paulo Antônio Tanaka Sorosibo. Pita. Diga, Pita. 3531-7775. Repita, Pita. 3531-7775. Exatamente. Você vai ligar para o 3531-7775, viu? É fácil decorar. Segunda a sexta-feira, horário comercial, agenda a sua participação nessa palestra. Escolhe segunda ou quarta-feira. Gente, caso no dia da sua participação nessa palestra você já tem em seu poder qualquer documentação da sua arcada dentária, um raio-x panorâmico, uma radiografia, uma tomografia, leve nesse dia, que já vai ser examinada e avaliada pela equipe de professores do curso de implantes dentários. E também, caso você já tenha feito seu implante dentário faz tempo, mas não realizou a prótese sobre implante, os dentes sobre implante, tá certo? Ou então já tem uma prótese sobre implante há muitos anos, está na hora de trocar, renovar essa prótese, também compareça nessa palestra. Por quê? Após a palestra, a equipe de professores da cadeira de prótese sobre implante também vai avaliá-lo e encaminhar para o curso para que você possa realizar a sua prótese sobre implante. Então, tanto implante como a prótese sobre implante, segunda a sexta-feira, você vai ligar para agendar sua participação na palestra. Você escolhe a palestra de segunda ou quarta-feira, às 7h30 da noite, pelo telefone
3531-7775. Repita, pita. 3531-7775. Liga já! Bom, obrigado, Morigueira, obrigado. Um abraço, até semana que vem. Dá tchau pro Morigueira, Pita. Vamos ser sem educação. Não, não é pra falar, ninguém tá vendo você fazer assim. Tô dando tchau lá, Pita, câmera filmando. Você está no rádio, Pita, pelo amor de Deus. 8 anos e... 8 anos ele não aprendeu. Fala tchau e faz com a mãozinha, como se alguém... Olha lá. Eu vou falar uma coisa. Lá. Franca, ele falou que tá Tomás, corta ele, Tomás. Eu vou falar uma coisa, francamente, o Tomás, o cara 8 anos, olha, o Pita falou que tá filmando, gente, porque caso vocês queiram, veja bem, se você, vamos dar de português agora, né? Porque, caso você não esteja nos ouvindo no rádio agora, você pode nos acompanhar pela internet, opa, www.radiomundial.com.br, caso você não esteja nos ouvindo. Que o Pita, é comum, né? o Pita mandava a carta pra Terrinha, caso você não receba esse, você me avisa que eu mando outra. Mas também, gente, você pode entrar no YouTube, tá certo, Pita? YouTube. E colocar lá, Amigos da Saúde Odontologia, que você vai poder rever os programas antigos. O de hoje vai estar amanhã ou depois no ar, mas os antigos você pode rever as entrevistas, né, os nossos convidados, os assuntos aqui, tratados pelo YouTube. Você coloca Amigos... O que é isso, Tomás? O que está pitando aí, Tomás? Calma, Tomás. Amigos da Saúde Odontologia, tá certo? YouTube, o Tomás tá nervoso hoje, né? Vamos trabalhar, Pita. Tem nosso convidado tá aqui já dormindo, chegou às 6 horas, aqui você falou o horário errado pra ele, tá certo? Desde as 6 horas ele tá aqui plantado, coitadinho. Gente, dando continuidade a uma sessão de entrevistas sobre a sua saúde, estamos recebendo aqui novamente nos estúdios oeste superior da sua Rádio Mundial, o nosso convidado de sempre, o Dr. Hélio Plappler, que é cirurgião geral, entre outras coisas, e nos dá o prazer nessa sexta-feira. Não, porque além de cirurgião outras coisas. Além de cirurgião geral, ele é o quê? Ele corre, faz maratona, entendeu? Atleta, joga ping-pong, atleta. Ele é um atleta. Né? E a gente pode falar de qualquer dos assuntos. E nós né? só de copo, né? Atleta se ele não de quiser copo. falar de cirurgia geral, se não quiser falar de qualquer outra coisa, fala também de qual. Não tem necessidade, né? Tá, também é bom pra saúde. Tá certo. Boa noite, Hélio. Boa noite, Pita, boa noite, Ricardo, e boa noite aos ouvintes do Amigos da Saúde. Óbvio, o Hélio é especialista, por exemplo, em cirurgia laser, não é laser, viu, Pita? Laser, tá certo? Não é laser. Né? Então nós combinamos aqui um tempão antes, deixa eu ler aqui o que nós combinamos, o que não combinou é nada, né? Chegou aqui do assunto de hoje. Tá. Neoplasias intraepiteliais anais. Exato. Você trouxe Ô, Pita, você trouxe... Não, eu não trouxe nada. Você trouxe traduz. Você traduz, né? O Pita anda com uma câmera de lambreta, né? Por causa da hemorroida, ele pega aquela câmera de lambreta pra sentar em cima. Não tem problema ficar muito tempo sentado. Não, primeiro traduz aí, depois vamos trabalhar, vamos vamos trabalhar, chega. Estamos aqui já. Seja lá o que foi isso, mas tudo bem, vamos falar. O Pita regalou o olho. Assim. O nome impressiona. Vamos lá, doutor. O que seria isso? Então, as neoplasias intraepiteliais anais, por que eu tenho escolhido esse tema? A gente, nos últimos programas, tem falado das doenças sexualmente transmissíveis, principalmente o HPV, e a gente tem falado também do câncer de intestino, o câncer anal. As neoplasias intraepiteliais, elas são aquelas lesões que estão exatamente entre uma e outra. São lesões pré-cancerígenas. Então, elas têm uma importância muito grande porque elas vêm daquelas lesões das doenças sexualmente transmissíveis, mas ainda não são câncer. Então, dá para tratar, dá para resolver antes que elas evoluam para um câncer. Essa é a importância desse tema hoje. Muito bem, vamos falar um pouco da sintomatologia, né? Porque quando nós falamos aqui de uma patologia, de uma doença, tem algumas coisas que é fácil, né? Por exemplo, o Pita, por exemplo, que é careca. Eu quero tratar da careca, ele olha no espelho e ele vê que ele é careca. Então, para ele é fácil procurar alguém. Agora, por exemplo, essa neoplasia, tem alguma sintomatologia que a pessoa sente que ela tem que procurar um profissional? Ou através de um diagnóstico periódico, alguns cuidados que a pessoa tem que ter? Então, a importância é exatamente essa, Ricardo. Não tem sintomas.
Por quê? Porque são lesões que elas são dentro da mucosa do intestino. Elas estão ali na mucosa do intestino. Não são úlceras, são modificações das células. Então, elas não causam nenhum sintoma. E aí a importância de você procurar saber este diagnóstico. Normalmente, as pessoas que apresentam algum problema de doença sexualmente transmissível, tipo o HPV, a infestação pelo HPV, essas pessoas é que elas têm que fazer um acompanhamento muito mais constante, exatamente para procurar esse tipo de lesão. Quer dizer, o HPV é um agravante disso, É um grande causador dessas lesões, exatamente. Então, 90% das lesões intraepiteliais, né, elas são oriundas de lesões por HPV. Principalmente, a gente já conversou isso em outros programas, principalmente aqueles vírus tidos como de alto risco, né, que é aqueles vírus do tipo 16, tipo 18, mas também podem acontecer com os vírus tidos como de baixo risco, que é o 6 e o 11, o tipo 6 e o tipo 11. Então, 90% das lesões vêm dessas infecções pelo HPV. Então, essas pessoas que sofrem a contaminação ou que têm as lesões pelo HPV, elas devem procurar o médico para fazer um acompanhamento bem mais constante, né, do que as outras que não têm uma infecção por esse vírus. Muito bem. Então, é uma lesão que ela não se manifesta, não tem uma dor, e ela é detectada através de exame proctológico, como é que é? Isso, ela não tem dor, ela não tem sangramento. Se tiver infecção pelo HPV, você vai ter aquelas verrugas do HPV na borda do ânus e eventualmente dentro do ânus. Então, você precisa fazer um exame chamado anoscopia, que é colocar um aparelhinho na região do ânus e olhar diretamente aquela região para ver se tem alguma lesão, para ver se você tem métodos de corar essa mucosa. Então você usa o ácido acético para corar essa mucosa, ver se tem lesão por HPV, e aí você vai partir para outros exames de diagnóstico para poder saber se tem neoplasia ou não. Esse exame, essa anoscopia, a gente recomenda que ela seja feita aquilo que a gente chama de anoscopia com magnificação. Quer dizer, a gente faz com um aparelho, com uma câmera, na verdade, igual essa que está nos filmando aqui, mas acoplada ao anoscópio, e isto vai para uma tela. Então a imagem fica aumentada e o diagnóstico é muito mais fácil de ser feito. Muito bem. Caso tenha sido detectado, né, esse problema, qual é o caminho a ser tomado para o controle ou a cura? Então, uma vez detectada a lesão, o que se faz são alguns exames aí para determinar o tipo de lesão e saber também o estágio em que elas estão. Pode-se fazer uma biópsia do local e existem alguns outros testes, como o teste que a gente chama de hibridização, que é para você faz um esfregaço da mucosa, como faz na mucosa vaginal, como faz no exame colposcópico com a mulher. E você faz um esfregaço, colhe aquele tecido, e isto vai para um exame na lâmina, tá certo? E com isso você consegue detectar o tipo de vírus, ou você consegue detectar a quantidade de vírus, e com isso você também consegue ver qual é a alteração da célula, né? Você pode complementar com alguns exames mais sofisticados e saber qual é a alteração da célula para saber em que estágio desta evolução essa célula está. Se ela está caminhando para se tornar um câncer, um tumor ou não. Muito bem. O HPV é o único causador disso, ou existem outras situações em que não é o HPV que pode causar? Existem outras situações, as outras doenças sexualmente transmissíveis também podem causar, mas o grande causador
é realmente o HPV. Como eu disse, 90% das lesões intraepiteliais, elas são causadas pelo HPV. E por isso que é tão importante, porque a infestação pelo HPV é muito grande. A gente também já teve a oportunidade de conversar isso, mas como rotativo. É rotativo, o rádio é rotativo, não custa falar de novo. É bom a gente poder... A infestação pelo HPV, ela é muito grande. Então hoje se calcula que 30% da população do mundo, em algum momento, vai sofrer infestação pelo HPV. Não quer dizer que vai desenvolver doença, mas vai ter o vírus, em alguma fase da vida. Então, se você jogar isso dentro da população mundial, que são uns bilhões de pessoas, são 6 bilhões, 30% dá bastante gente. Então, isso do ponto de vista epidemiológico é muito importante. Bastante. Muita gente. Muito bem, estamos entrevistando aqui no programa Amigos da Saúde o médico Dr. Hélio Plapper, que é cirurgião geral. Estamos falando aqui do que mesmo? Qual é o nome disso aí? Neoplasias intraepiteliais anais. Tá certo? Não falei só para saber se o Pito estava acordado. Se você, meu amigo, minha amiga, quiser participar aqui ao vivo em coisa do nosso programa, pode fazer pergunta ao vivo pelos telefones 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768 e também pela nossa página aqui do Facebook, Amigos da Saúde. Você pode também entrar. Quero deixar um abraço para as pessoas que estão antenadas nesse momento com a gente aqui no Facebook. Algumas pessoas, José Wilson, Kleber, José Roberto, Célia Maria e Maria Bernadette, que estão aqui antenados no Facebook, acompanhando Amigos da Saúde, e as outras 120 pessoas que estão aqui plugadas também nesse momento no nosso Facebook, aqui acompanhando. Alô? Que é isso? Mensagem de outro mundo. Pronto. É o padre? Uma grande mentira. Isso. Isto é tudo uma grande palhaçada. Isso. O que existe, sim. E após o sinal, você deixar a sua mensagem e eu retorno para você. Isto é uma grande verdade. E presta atenção, não é coça macumba. Não pega. No frio, se for álcool. Não, só empurrando, nem híbrido. Só a gasolina. Nem flex. Eu não tenho medo de nada. Não, vai embora, não tem nada. O que é isso, Tomás? O padre só passou para ir para encher o saco? Foi isso? Não tem nada. Não, o padre não tinha nada que fazer, passou aqui para encher o saco. Não, tudo bem. Ainda bem que é só o padre, né? Precisa comprar um carro flex para o padre para ele não ter. Mas eu queria também aproveitar daqui a pouco, Hélio, a gente poder falar um pouco sobre HPV, igual que você está comentando, que a gente já falou algumas vezes aqui, mas é um assunto muito importante o HPV, né? Porque é um grande causador de câncer de útero, né? E a gente sempre que fala aqui algum tipo de patologia que pode ser fatal para qualquer pessoa, mas principalmente para as mulheres, a gente se preocupa muito porque existe um lado, né, um lado social de uma mulher vai a óbito se é mãe de família, que tem filhos e etc e tal, todas as outras consequências, né, que isso vem trazendo lá atrás. E o HPV até um tempo atrás não existia vacina, não existia nada, né? Hoje não, hoje parece que nós já temos algumas boas novidades sobre isso, parece que a gente tem... antigamente só tinha um tipo de vacina, agora tem mais, antigamente só podia, enfim, aplicar vacina até uma certa idade, antes de começar a vida sexual. Hoje não, parece que a coisa está mudando um pouquinho, né? Não quer dizer que a pessoa tem que baixar a guarda, mas é uma informação importante isso. Em relação especificamente à vacina, antes, quando a vacina começou a ser usada, era só para meninas e antes do início da atividade sexual. Hoje, isso já mudou. Nós temos dois tipos de vacina, a vacina dupla e a vacina quádrupla. Então, a dupla pega 2 tipos de HPV, a quádrupla pega 4 tipos. Ela já pode ser usada e deve ser usada em mulheres mesmo depois do início da vida sexual. Durante um certo tempo se preconizou que fossem vacinadas apenas as mulheres, mesmo acima de 12 anos, mas que não tivessem tido contato com o HPV, mesmo já tendo atividade sexual. Hoje isto também já não é mais o que se usa. Hoje já se pode vacinar as mulheres, mesmo que elas tenham sido contaminadas pelo HPV.
embora o HPV não trate, a vacina não trate a doença, tá? Hoje também já se vacinam homens, tá? Com a vacina contra o HPV, e mais, esses dias agora a gente participou de uma conferência e o tema foi exatamente as neoplasias intraepiteliais, e a discussão foi sobre a vacina, o uso da vacina não como uma prevenção, mas como tratamento para impedir o câncer, o desenvolvimento do câncer a partir de uma neoplasia intraepitelial. Então hoje já se preconiza vacinar pessoas como uma prevenção para o carcinoma espinocelular, que é o câncer intestinal. Então, essa coisa da vacina já está mudando. Já está ajudando muito. Vamos falar já mais um pouquinho sobre ela. É para você. Tem daí, Pita. Ouvinte na linha, alô, boa noite. Boa noite. Oi, quem está falando? É o Jorge. Tudo bem, Jorge? Tudo bom? Você fala de onde, Jorge? Da Jaraguá. Jaraguá. Qual a sua idade, Jorge? 50 anos. É um menino ainda, 50 anos. Diga, Jorge, qual a sua pergunta para o nosso convidado de hoje? Não, você tem uma brincadeira, mas talvez já foi iniciando tem uma coisa. Quando eu urino, tem aquele cheiro forte na urina, sabe? E a urina sai meio espumada. Eu queria que você podia me dar uma dica. Eu vou fazer o exame, mas dá uma dica só para adiantar, né? Tá bom, fica aí escutando e vai responder no ar para você, tá bom, Jorge? Obrigado, meu amigo. Um grande abraço para nosso amigo Jorge, do Jaraguá. Ixi, eu acompanho. É ele. Mais um, hein? Atenta. Ouvinte na linha, alô, boa noite. Oi, boa noite. Quem está falando? Oi, é o Carlos. Tudo bem, Carlos? Você fala de onde, Carlos? Carlos, eu estou falando aqui de Cajamar, São Paulo. Ei, beleza, onde é que? Cajamar, onde é que meu amigo Pita foi nascido e criado nessas alamedas de Cajamar aí, viu? Ele andava com uma moto velha aí quebrando vidraça. Agora ele não vai mais não, porque ele não pode nem passar aí na porta de Cajamar, é lincho. E qual que é a sua idade, Carlos? Eu estou com 38 anos. É uma criança ainda, você não tinha nem nascido quando ele fazia isso. Mas diga qual a sua pergunta para o nosso convidado, Dr. Hélio Plappler. Eu gostaria de saber o seguinte, há muitos, 3, 4 anos atrás, eu tenho assim uma rotina noturna do ano, né? Que geralmente acontece muito à noite. Uhum. E eu gostaria de saber o que pode ser causado. Eu já fiz exames assim para saber se era algum verme, não deu nada. E com o tempo some, depois volta novamente. Eu gostaria de ver qual tipo de exame que eu poderia fazer mais específico para descobrir o que pode ser, o que causa geralmente isso. Tá ótimo. O caso fala o seguinte, doutor Hélio vai responder no ar para você, tá bom, querido? Obrigado, boa noite. Obrigado, um grande abraço para Carlos de Cajamar. Muito bem, nosso convidado de hoje, Dr. Hélio Plappler, aqui pelo programa Amigos da Saúde. Você também pode participar ao vivo em cores, fazendo sua pergunta pelos telefones 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768, telefone do ouvinte, você liga, a gente responde aqui ao vivo em cores. Se não souber, a gente inventa, né? Não o Dr. Hélio, eu, Pita, inventando, né? A pessoa pode perguntar de alguma outra coisa, né? A gente responde aqui, quer perguntar de futebol, que é melhor. Bom, vamos lá, doutor Hélio. O Jorge, né, ele falou que quando ele urina tem um cheiro forte e sai muito espumada. Se isso tem alguma coisa a ver ou... Não, na verdade a urina com cheiro forte e espuma normalmente ela representa ou uma desidratação, um certo grau de desidratação, por isso ela fica mais escura, mais concentrada. O fato de ter espuma muitas vezes é por excesso de proteína na urina, então isso pode ser algum problema renal, está perdendo proteína, mas nada a ver com doença sexualmente transmissível. Mas isto é sinal de que ele precisa consultar o médico, um urologista, fazer alguns exames, isso o médico vai pedir, e às vezes só corrige isso com uma alteração na dieta, não é grandes problemas. Pode ser uma infecção urinária também, isso acompanha algumas outras coisas. Então o ideal é que ele procure um urologista
E com isso ele possa dar seguimento, fazer alguns exames. Para saber, o Tomás falou que o negócio do Tomás é cerveja. Cerveja na urina não dá espuma. Não dá Um grande abraço aqui para a nossa amiga Helene Voltarelli também, que nos acompanha aqui, mandou um abraço para todos nós. Não veio hoje porque ela está lá com uma gripe danada. Pelo menos ela chamou esse cara de gripe, né? Sei lá quem que é esse tal de gripe aí, né? Tudo bem. Mas vamos lá, então. Isso. O Carlos, né, de Cajamar, não é isso? Isso. O Carlos é prurido anal. Prurido anal, essa coceira, é uma das coisas mais complicadas na proctologia, porque pode ser qualquer coisa. Então é o seguinte, pode ser desde uma irritação, uma dermatite de contato, pode ser uma alergia, pode ser alergia pelo sabonete ou por qualquer outra substância, pode ser problema de HPV, pode ser problema de outro tipo de doença, pode ser verminose. Ele falou, eu já fiz vários exames e não deu resultado, precisa ver que tipo de exame que fez. Pode ter feito um exame proctológico, um exame de fezes simples, que muitas vezes não dá nada, teria que fazer um exame de fezes, um proctoparasitológico seriado, com 3 amostras, às vezes fazer o que a gente chama de um swab anal, que é colher ali como se fosse com uma fita durex, né? Você colhe ali o tecido para testar algumas doenças específicas. Então, esse capítulo do prurido anal, assim, eu tenho prurido anal... Pode ser um monte de coisa. Um monte de coisa, é muito complicado de você dizer qualquer coisa assim à distância. Precisa realmente ir num proctologista e fazer uma bateria de exames, além do exame visual, né, do exame local, tem que fazer uma série de exames ali para poder detectar. Pode ser um monte de coisa. Um grande abraço aqui para o José Roberto Chugdar, que mandou uma mensagem aqui. Estamos a bordo do bom programa a todos. Abração a vocês. Então, nossos ouvintes aqui que nos acompanham pelo Facebook. Nossa página Amigos da Saúde, aqui no Facebook, né? Então, agora vamos fazer um pequeno intervalo, porque o Tomás já dormiu ali, mas esqueceu da hora, mas tem que Acordou, Tomás? Acordou, Tomás? Eita, Tomás, É tá? a cerveja. É a cerveja, viu? Depois, a gente começa a falar do assunto, ele fala, corta aí, entendeu? Mas é o seguinte, nosso convidado de hoje aqui no programa Amigos da Saúde, Dr. Hélio Plappers, médico, cirurgião geral, entre outras coisas, corre maratona, joga ping-pong, uma série de coisas, toca piano, bom, enfim, faz um monte de coisa. Pode perguntar sobre qualquer coisa, né? Tá certo? A gente responde, você, meu amigo, minha amiga, pode deixar aqui sua pergunta ao vivo, em cores, pelos telefones do ouvinte, 3016-1766, 3016-1767, ou 3016-1768, telefone do ouvinte. Você liga pra cá, a gente responde ao vivo em cores, só que Amigos da Saúde vai fazer um pequeno intervalo. Ó, gente, é VaptVupt, a gente vai voltar já já.